Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. O assunto hoje é verbos irregulares. Nos acompanhem no nosso slide. Verbos irregulares são aqueles que não seguem o modelo de conjugação dos verbos regulares. Apresentam irregularidades no radical e ou nas desinências verbais. Então, existem dentro da língua portuguesa verbos que seguem um modelo de conjugação. Eles são chamados de verbos regulares. Quando aparecem ou tem verbos que não seguem esse modelo de conjugação que é proposto, eles são chamados de verbos irregulares, certo? E aonde é que essa irregularidade ela vai se apresentar? Ela pode se apresentar no radical ou nas desinências verbais. E como a gente faz para descobrir se um verbo é irregular? A gente deve conjugar esse verbo ou no presente ou no pretérito perfeito do indicativo. Se ele apresentar irregularidade no radical ou na desinência verbal, é porque ele é um verbo irregular, certo? Então, nos acompanhe na nossa próxima imagem, que nós vamos observar alguns exemplos de verbos flexionados, conjugados em de diferentes conjugações, certo? O primeiro é um verbo de primeira conjugação, que são aqueles verbos terminados em AR. Observem que nós temos o verbo inventar e o verbo estar. O verbo inventar, tanto no presente quanto no pretérito perfeito do indicativo, ele mantém o mesmo radical, tá? Observem, eu invento e eu inventei, o mesmo radical, e a sua desinência segue o mesmo modelo de conjugação, tá certo? O que está em vermelho é a desinência. Já o verbo estar, o radical dele vai até o T, tá? É o que está em preto. Observe quando ele é flexionado no presente e no pretérito perfeito, ele é irregular, porque a desinência verbal, quando comparada de um verbo irregular como o de inventar, eles são diferentes. Olha, observe que a diferença, por exemplo, no pretérito perfeito do verbo eu estive é diferente do regular, que seria inventei. A mesma coisa no presente. Então, por isso, o verbo estar, ele é considerado um verbo irregular. Olha o verbo agora de segunda conjugação. Eu tenho o verbo correr e o verbo fazer, eles são de segunda conjugação. O primeiro verbo é um verbo regular. Observem, eu corro, eu corri. Então, nós temos verbos que mantêm o mesmo radical e a mesma conjugação na desinência, segue a mesma conjugação verbal. Porém, o verbo fazer, observe que o radical do verbo fazer é até o Z. Já no presente e no pretérito perfeito, quando conjugados, eles não seguem o mesmo modelo do verbo correr, que é o verbo regular. Há uma mudança no seu radical, há uma alteração no radical. Por isso, ele é considerado um verbo irregular. Um outro exemplo é um verbo de terceira conjugação que a gente pode estar mostrando para vocês. Nós temos o verbo partir e o verbo ouvir. Então, eu tenho eu parto, eu parti, no presente e no pretérito perfeito. Este é um verbo regular. Observem agora o verbo ouvir, que também é de terceira conjugação. O radical dele vai até o V, mas observem que há uma mudança nesse radical, tá? Quando eu falo eu ouço. Então, houve uma mudança no radical deste verbo. Ele não seguiu o mesmo modelo de conjugação. Logo, ele é um verbo irregular. Bom, nós estamos falando em radical, em desinência. Por quê? Porque esses verbos irregulares, eles vão sofrer modificação no radical ou nas desinências. Então, eu coloquei aqui um slide para a gente tentar relembrar o que seria, quando estuda a estrutura do verbo, o que é o radical e o que é a desinência, certo? Para que esse estudo hoje possa ficar compreensível, tá? Ao entendimento de vocês. Então, o radical é o elemento que contém a significação básica do verbo e vem antes das terminações AR, ER e IR, certo?
Já a desinência é a parte que indica em que tempo, modo, pessoa e número o verbo se encontra. Então, nos acompanhe no nosso exemplo. Eu tenho o verbo cantar. Observem que o radical ele vai se concentrar, o radical é a parte que carrega a significação básica do verbo, é o que está antes do AR. Então, o radical é até o T, certo? Então, eu flexionei agora o verbo cantar, nós temos ele flexionado, então eu tenho cantaremos, porém o cante, que é até o T, é o radical. O A, nós já estudamos em outro momento, que é a vogal temática, tá certo? Uremos é a desinência, tá? É o final, é a terminação do verbo. E essa desinência, ela vai indicar o tempo, o modo, o número e a pessoa do verbo. Quando eu falo cantaremos, esse remo indica futuro do presente, algo que ainda vai acontecer. O mos, quando eu falo cantaremos, o mos indica que é nós. E nós é a primeira pessoa do plural, então é uma desinência de número e pessoa. Já o re é uma desinência de modo e tempo, certo? Então, já entenderam o que seria o radical? Vamos acompanhar o nosso próximo exemplo para que vocês entendam e fixem esse conhecimento. Então, nós temos o verbo comer. O radical é o que está antes do ER, tá certo? Então, é até o M. Então, o radical, nós temos até o M, certo? Quando há modificação do verbo irregular nesse radical, quando há modificação dos verbos no radical, a gente diz que o verbo é irregular, tá certo? Só para que vocês entendam o que é o verbo irregular e o que seria o radical, aonde é que há essa mudança. O ia é a desinência, tá certo? E essa desinência, ela vai indicar o tempo e o modo. Então, pretérito imperfeito. Então, é uma desinência modo temporal. Pretérito imperfeito do indicativo, certo? Então, quando há modificação, tanto no radical quanto na desinência desse verbo, quando ele é flexionado, então eu digo que eu tenho um verbo irregular, certo? Quando não há essa modificação, quando ele segue o mesmo modelo do verbo irregular, ele não é considerado, o mesmo modelo do verbo regular, desculpa, ele não é considerado um verbo irregular, certo? A gente vai ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.